Meu irmão me chamou de vergonha, depois a noiva dele me cumprimentou como o presidente no casamento deles. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Clara Moreira abriu a caixa de correio em frente ao pequeno apartamento alugado, escondido nas profundezas da Vila Mariana. Aquele não era o pior lugar de São Paulo, mas ninguém o chamaria de um endereço desejado. Um envelope branco repousava entre panfletos de lavagem de carros, comida rápida e a conta de água. Clara o pegou e reconheceu de imediato a caligrafia era da sua mãe. Ela parou por alguns segundos antes de abrir. Sentia algo estranho por dentro, que não era bem ansiedade, tampouco esperança. Era apenas um vazio familiar que surgia sempre que sua família se lembrava dela por algum motivo. Quando abriu o envelope, surgiu um convite de casamento sofisticado. Fundo branco marfim, letras douradas. David e Lúcia. O casamento será realizado no sábado, dia 3 de junho, na Fazenda das Flores. Pedimos a gentileza de não levar acompanhantes. Usar traje simples. Evitar chamar atenção. Clara franziu a testa. A última linha parecia um tapa leve, mas constante e proposital. Evitar chamar atenção? Por que escrever isso num convite de casamento? Ela virou o verso do convite e seu coração doeu de repente. Uma linha escrita à mão, em azul escuro, levemente inclinada. Sente-se na última fileira. A noiva do David não quer você aparecendo nas fotos do casamento. A assinatura embaixo era da mãe dela, Carolina. Clara sentou-se na pequena cadeira de madeira, junto à mesa da cozinha. Colocou o convite sobre a mesa e ficou olhando para ele como se fosse uma sentença. E de certo modo, era mesmo. Cada palavra soava como um veredito: você não é motivo de alegria. Você não deveria estar presente. Você é um incômodo. O celular vibrou com uma mensagem de Júlia, colega dela na Enertec. Clara, hoje temos reunião com o time técnico de Campinas às 17 horas no Zoom. Clara respondeu brevemente. Ok. Mas sua mente estava um turbilhão. Aquela era sua família. Foi por eles que ela vendera seu primeiro carro usado que tinha economizado por anos para comprar, aos 21 anos para ajudar os pais a pagar o hospital do avô. Foi por eles que ela gastou todas as economias para que David pudesse fazer mestrado no Rio de Janeiro. Foi para eles que, em cada crise, ela sempre era chamada de volta como o da família. Mas agora... Agora, ela era o a que deve sentar na última fileira. Ela ligou para a mãe. Ninguém atendeu. Mandou uma mensagem. Recebi o convite. A senhora realmente acha que eu não mereço estar presente no casamento do David? 10 minutos depois, a mãe respondeu. Não dramatize, Clara. Todos sabemos que você não combina com ambientes sofisticados. Só fique quieta lá no fundo. A resposta era curta, fria. Sem um cumprimento, sem carinho. Clara fechou o celular, respirou fundo. Soltou um sorriso não de alegria, nem de dor, apenas aquele sorriso amargo de quem já se acostumou com o desprezo. Do outro lado da janela, um menino caminhava com a avó, animado contando algo sobre a escola. Clara se lembrou de quando era pequena e sua mãe a levava pela mão assim. Sua mãe dizia: você é a luz da minha vida. E agora? Outra mensagem apareceu, era de David. Se for desconfortável para você, não precisa ir. A Lúcia é meio exigente, você sabe. Clara encarou a mensagem. Cada palavra era uma recusa disfarçada, mas certeira. Eles não precisavam dela. Não a queriam. E não tinham vergonha de dizer isso. O celular vibrou mais uma vez. Agora era Josefina Lemos, chefe do departamento técnico da empresa. Clara, a revisão do seu algoritmo de controle energético ficou excelente. O diretor me ligou agora há pouco dizendo que você vai liderar a apresentação para o Grupo Cardoso Energia no mês que vem. Clara digitou. Obrigada, vou me preparar bem. Levantou-se, pegou um copo d'água, e olhou novamente para o convite ainda sobre a mesa. Pegou-o, rasgou levemente uma das pontas, mas parou.
Rasgar era fácil. Esquecer, não. E a dor, essa permanecia. Foi quando ouviu batidas na porta. Era João, o senhor que morava no apartamento em frente. Trazia um pastel de forno. Clara, hoje é o dia da Santa Maria Joana. Aceita um pedacinho de empanada? Obrigada, seu João, mas não estou com fome. Ele assentiu com a cabeça. Você está com uma carinha abatida. Aconteceu alguma coisa? Clara balançou a cabeça, forçando um sorriso. Nada demais. Só recebi um convite de casamento, que parece mais uma carta de expulsão. João franziu o senho. Família? Ela assentiu. O que mais dói não é quando um estranho nos despreza. É quando quem deveria nos amar nos diminui mesmo depois de tudo o que fizemos por eles. João suspirou. Fui professor por 30 anos. Vi muitos jovens sendo esmagados pela própria família só por não corresponderem às expectativas. Mas, sabe? São justamente esses que depois voam mais alto. Clara sorriu. Não sei para onde eu vou voar, mas no momento, só sinto que fui jogada para fora do ninho. João tocou de leve no ombro dela. Você é jovem, inteligente e generosa. Não deixe que algumas palavras venenosas apaguem a luz que existe em você. Ela assentiu, e pela primeira vez no dia, seus olhos marejaram. Quando João se afastou, Clara voltou à mesa, encarou a frase, a noiva do David não quer você nas fotos do casamento. E murmurou para si mesma. Tudo bem. Não precisa me ver. Mas eu vou estar lá. O jantar de véspera do casamento foi realizado no restaurante Jardim de Inverno, um lugar elegante próximo ao Parque Ibirapuera. Paredes brancas com detalhes verde esmeralda, lustres de cristal pendendo do teto, música de piano suave caindo como uma chuva leve. Clara chegou pontualmente. Vestia um vestido de veludo marrom escuro, simples mas refinado. Ninguém veio recebê-la. Ninguém pareceu notá-la. Ela entrou, e os olhares dos garçons passaram por ela como se fosse uma estranha que entrou por engano. A mesa oval ocupava o centro do salão, cercada por mais de 10 pessoas, seus pais Raimundo e Carolina, seu irmão David com a noiva Lúcia, e membros das duas famílias. Pessoas que a olhavam como quem tenta identificar um objeto fora de lugar. Quem é essa? Apenas uma pessoa acenou discretamente Helena, prima de Clara. Mas logo desviou o olhar quando percebeu os olhos de Lúcia. Clara sentou-se na única cadeira vaga do fim da mesa. David se levantou com a taça de vinho tinto na mão. Seu rosto brilhava como quem estava prestes a entrar num mundo superior, mais limpo. Antes de tudo, obrigado a todos pela presença hoje. Este é um momento especial, quando duas famílias se tornam uma só. Ele fez uma pausa, depois virou-se para os pais. Quero agradecer por todo o cuidado e expectativas que sempre tiveram comigo. Aplausos. Clara permaneceu em silêncio, tocando levemente no copo de água. David continuou, agora com um tom mais sério. E aproveitando o momento, quero compartilhar uma decisão. Após muita reflexão, eu e Lúcia decidimos que Clara não participará do casamento no sábado. O silêncio caiu na sala como se o ar tivesse sido sugado. Clara ficou paralisada. Olhou diretamente para os olhos de David, sentindo um frio cortante por dentro. Ele prosseguiu, calmo como quem trata de logística. Não é nada pessoal. Mas sabemos que um casamento representa o nível das famílias. E, às vezes, certas presenças destoam do ambiente. Lúcia sorriu suavemente ao lado dele, apoiando a mão no ombro de David como para confirmar cada palavra. Antes que Clara pudesse dizer algo, sua mãe Carolina interveio com voz fria. Ela devia era agradecer por ainda carregar o sobrenome Moreira. Se não fosse o pai dela sustentando na infância, hoje estaria na fila do Bolsa Família. Um riso contido percorreu a mesa, vindo de Lúcia e de um homem de terno caro Antônio, padrinho de Lúcia. Ele brincou. Ainda bem que a menina não vai aparecer no casamento. Imagina as fotos na imprensa com ela. Teríamos que pagar retoque de imagem.
Clara apertou as mãos sob a mesa. Seus achis tremiam levemente, mas ela mantinha o rosto sereno, como quem ouve uma conversa que não a envolve. Helena olhou para ela com um pouco de pena, mas logo baixou os olhos, desviando. Clara falou com voz firme e suave. Se você não queria que eu fosse, por que mandou o convite? David deu de ombros. Ainda é da família. Mandar convite é questão de educação. Mas ir ou não, é saber fazer a escolha certa. Lúcia se intrometeu com uma doçura forçada. Ninguém quer criar divisões, Clara. Mas você precisa entender que certos ambientes não são para todos. Seu pai Raimundo também assentiu. Não queremos que você se sinta excluída. Mas, filha, às vezes, saber calar é uma forma de preservar o pouco de dignidade que ainda resta. Clara olhou para cada rosto. Ninguém estava do lado dela. Nenhuma palavra em sua defesa. Nenhum olhar de empatia. Ela sorriu amargamente. Ou seja, minha presença envergonha vocês? Ninguém respondeu. Só o som dos talheres, e um garçom servindo mais vinho na taça de Lúcia. Clara virou-se para a mãe. A senhora dizia que eu era seu orgulho, lembra? Quando passei no vestibular da UPM, a senhora me levou para comemorar na Praça da República. Carolina nem a olhou. Apenas tomou um gole de vinho e respondeu. Naquele tempo, eu ainda não sabia quem você se tornaria. Clara engoliu em seco. Levantou-se, lançando o olhar sobre a mesa. Entendi. Obrigada por me lembrar do meu lugar. Ninguém a impediu. Nenhuma mão. Nenhuma palavra. Ela saiu da sala de jantar como quem deixa para trás um corte profundo que ninguém vê. Lá fora, já era noite. A luz amarela caía sobre o calçamento, mas para Clara, tudo parecia envolto numa névoa espessa. Foi quando ouviu uma voz baixa atrás de si. Clara. Era Helena. Ela correu até Clara, entregando um pequeno lenço. Você está bem? Clara pegou o lenço, assentiu. Obrigada. Você não precisa ficar do meu lado. Eles vão dizer que você está traindo a família. Helena apertou os lábios. Eu não me importo. Eu sei que você não é como eles dizem. Você foi a única da família que me ajudou a me inscrever para a bolsa de estudos no ano passado. Ninguém lembra, mas eu lembro. Clara olhou para a prima, o olhar suavizado. Guarde essa sua bondade, Helena. Não deixe que eles pisem nela. Helena assentiu. As duas se despediram diante do restaurante. Clara seguiu seu caminho, com o coração pesado. No metrô, ela estava sentada entre desconhecidos, segurando ainda o lenço branco. Dentro de si, repetia uma frase. Eu não sou bem-vinda. Eu sou um peso. Eu sou um parasita. As pessoas que ela mais amava, a quem ela já tanto amou, agora a viam como um detalhe indesejado, como musgo grudado numa parede branca. A casa da família Moreira ficava no bairro Higienópolis, uma área de classe média alta de São Paulo. Clara parou diante do portão de ferro preto, com a chave antiga na mão, e o coração apertado como se estivesse prestes a entrar em um museu que esqueceu seu nome. Quando o som do clique o ecoou, ela empurrou o portão. O cheiro de lavanda vindo do pequeno jardim ainda era o mesmo, mas todo o resto parecia estranho. A porta principal estava entreaberta. Ela entrou, o coração apertado. Quem é? A voz da mãe soou da cozinha. Sou eu, respondeu Clara. Dona Carolina apareceu, com o rosto inexpressivo. Por que não ligou antes? Achei que casa fosse um lugar onde a gente pode voltar a qualquer hora. Ela olhou por alguns segundos e voltou para a cozinha. Clara caminhou em direção à escada, os passos pesados. Quando chegou diante da porta do antigo quarto, parou. Uma plaquinha pendurada na maçaneta dizia, um quarto para alugar R$ 450 por mês. Contato, Dona Carolina. Ela abriu a porta.
No quarto, agora havia apenas uma cama de solteiro estranha, um guarda-roupa barato do IKEA e o cheiro químico de desinfetante. Ela desceu. Embaixo da escada, 2 caixotes de papelão com fita adesiva marcados com coisas da Clara. Ela puxou um deles, abriu a tampa. Dentro estavam as sobras, alguns livros técnicos antigos, um suéter de inverno que usava na faculdade e um envelope amarrotado. Clara o pegou. Era uma carta escrita por ela aos 19 anos. O envelope estava lacrado, com a dedicatória para a mamãe, no meu primeiro dia de trabalho noturno. Ainda estava fechado. Nunca tinha sido aberto. Ela sentou-se no chão, a luz entrando por baixo da porta revelava a camada fina de poeira no chão. Clara abriu o envelope, as mãos levemente trêmulas. As palavras surgiram, com a tinta já desbotada. Mãe, hoje começa o meu turno da noite na cafeteria. O salário não é muito, mas dá para pagar a faculdade e ajudar um pouco a senhora. Sei que a senhora não queria que eu me esforçasse tanto, mas quero que sinta orgulho de mim. Eu vou tentar, só preciso que não se esqueça porque estou tentando. Clara dobrou a carta, os olhos vermelhos. A mãe nunca leu. Talvez nunca quis saber o que ela fazia. O som de pratos e talheres veio da cozinha. Clara se levantou, levando o envelope, e desceu. Na cozinha, a mãe estava refogando legumes. Clara disse: Você colocou meu quarto para alugar? Deixar vazio é desperdício. Já guardei suas coisas, estão debaixo da escada. E aquela carta que escrevi, você nunca leu. Dona Carolina não virou. Não tenho tempo para essas coisas. Você está exagerando. Clara colocou a carta sobre a mesa. Escrevi quando comecei o turno noturno aos 19 anos. Não era para ser elogiada, só queria que soubesse que eu não era preguiçosa. Só queria que me entendesse. Entender o quê? Ela cortou, virando-se o entender que você é a filha que não se encaixa nessa família? Que não fez MBA no exterior como o David? Que não casou com um rico como as filhas das minhas amigas? Ou entender que em cada reunião de família, você sempre parece deslocada? Clara se calou. Cada palavra era uma faca. Ela perguntou, em voz baixa: Você já sentiu orgulho de mim alguma vez? Dona Carolina olhou por alguns segundos e respondeu, fria: Sinto orgulho da filha que sabe seu lugar. Pena que você não sabe. O silêncio caiu. Clara sentou-se devagar, olhando o vazio. Eu não vim aqui para atrapalhar o casamento. Só queria ser tratada como parte da família. Só por uma vez. Se você realmente quisesse isso, não teria feito questão de ser tão diferente. Você vive de forma silenciosa, independente, ninguém consegue controlar você. Essa família não sabe onde encaixar você na imagem. Ninguém precisa me encaixar. Eu sei ficar de pé sozinha. E é justamente por querer ficar de pé sozinha que você nunca se integra. Uma voz grave veio da porta. O que está acontecendo? Era Raimundo, seu pai, recém-chegado. Clara está revivendo velhas histórias, respondeu Carolina. Raimundo tirou o casaco e pendurou no cabide. Clara, é melhor você não ir ao casamento. Não quero que algum parente pergunte quem é essa moça aí. Clara se levantou, olhando para os pais. Sou a que vendeu o carro para pagar o hospital. A que levou David ao aeroporto quando ele foi estudar na Inglaterra. A que sempre chegava tarde porque precisava terminar o projeto que trouxe o primeiro contrato da empresa. Ninguém respondeu. Raimundo abriu o jornal e sentou-se no sofá como se a conversa fosse sobre outra pessoa. Clara caminhou até a porta. Antes de sair, disse: Entendi. Essa casa já não é mais minha. Ninguém a impediu. Nenhuma palavra, nenhum chamado. Ela saiu pelo portão, o vento frio atravessando seu casaco leve. Seu coração era agora como um cômodo vazio, sem voz, sem calor, com apenas uma coisa: lucidez. Aquilo não era mais um lar. Era só um lugar onde existiram lembranças. Ela virou as costas e seguiu.
Cada passo soava na mente como uma porta se fechando devagar. Na tarde seguinte, Clara estava em uma cafeteria no bairro da Moca, o laptop aberto à frente, segurando uma xícara de chá de gengibre ainda fumegante. Ela não conseguia se concentrar no trabalho. O relatório de análise energética para a Enertec estava pela metade, as linhas de código faziam pouco sentido. Abriu uma nova aba no navegador e digitou Fazenda das Flores Evento 3 em 6 lista de convidados. Nada específico. Mas após alguns cliques, encontrou um link para o site interno da Fazenda das Flores, onde era necessário um código para verificar a confirmação do convite. Clara digitou o código impresso no convite VDP 360 DL0306. A interface mudou para um mapa de assentos. Ela digitou seu nome no campo de busca Clara Moreira. Nada. Tentou só Clara. 3 nomes apareceram. Clara Ferreira, amiga da noiva. Clara Silva, parceira financeira da família de Lúcia. Clara Pereira, recepcionista do hotel onde os convidados estavam hospedados. Tentou novamente, Moreira. Nenhum resultado. Clara ficou imóvel por alguns segundos. Seu coração não acelerou, ele desacelerou, como se alguém tivesse apertado o botão de silêncio. Pegou o celular e ligou para o número da recepção do site. Fazenda das Flores, boa tarde. Olá. Gostaria de confirmar meu lugar no casamento do dia 3 em 6. Meu nome é Clara Moreira. Clara Moreira, a voz hesitou. Desculpe, você é convidada ou parte da equipe? Porque temos 3 funcionárias com esse nome no evento. Clara parou por um segundo, depois respondeu com firmeza. Sou irmã do noivo. Ah, desculpe, mas na lista oficial não consta nenhuma Clara Moreira como convidada. Ela desligou. Cada palavra ainda ecoava, não consta. O chá estava frio. Ela fechou o laptop, colocou na bolsa. No caminho de volta, passou pela Praça da Sé, onde músicos de rua tocavam flamenco. A melodia era viva, mas dentro de Clara havia apenas gelo. Pessoas passavam, o sol caía sobre os cabelos, mas ela se sentia como uma sombra sem forma. De volta ao apartamento, abriu o armário, pegou o blazer preto simples que usava em reuniões importantes. Passou a roupa com cuidado e pendurou no cabide. Abriu o armário de sapatos e escolheu um par preto, discreto, já um pouco gasto, mais limpo. O celular apitou com mensagem de Júlia, colega de trabalho. Clara, amanhã o pessoal do Grupo Cardoso Energia vai te visitar. Precisa de ajuda para preparar algo? Ela respondeu. Não precisa. Obrigada. Depois abriu o app de notas e escreveu. Eu vou. Não para me intrometer. Mas para ver até onde vai o desprezo. Deixou o celular sobre a mesa, apoiou a testa na mão. Na tarde seguinte, Clara passou na lojinha da Beatriz, amiga da faculdade, a única que não a abandonou quando foi suspensa por falta de pagamento. A loja de Beatriz vendia cerâmica e artigos de couro feitos à mão. Ela estava limpando umas xícaras esmaltadas quando viu Clara entrar. Clara. Você está com cara de quem brigou com o mundo. Pior que isso. Família de novo? Clara assentiu. Meu nome não está na lista de convidados. Mas mesmo assim, vou. Beatriz parou de limpar. Vai. Você acha que vão te deixar em paz? Não vou fazer nada. Só quero observar de longe. Para me lembrar que esse é meu ponto final. Depois disso, não volto mais. Beatriz ficou em silêncio, então pegou um lenço de seda azul e entregou a Clara. Mesmo que vá sozinha, vá bonita. Não por eles. Por você. Clara sorriu levemente. Obrigada. Você é a única que ainda me vê como um ser humano. Nunca me esqueci da Clara que me levou para o hospital quando desmaiei na biblioteca, mesmo com prova no dia. Eu te devo mais que um lenço. Elas se abraçaram rapidamente. Depois Clara saiu, levando no bolso a única coisa que ainda vinha da bondade, uma amizade. Na véspera do casamento.
Clara sentou-se à janela, olhando as luzes da cidade. Ela sussurrou: Não quero machucar ninguém. Só quero que saibam que eu também estive aqui. O telefone tocou. Era Alexandre, colega da Enertec. Ele era o engenheiro-chefe, o único que sabia um pouco sobre a família dela. Clara, está tudo bem? Por que pergunta? Você não entrou na rede da empresa o dia todo. E não é amanhã o casamento do seu irmão? Clara soltou um leve riso. É, mas eu sou a convidada sem nome. Uma sombra. Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Se for, vá com dignidade. Ninguém precisa te convidar. Mas mostre que você não caiu. Clara falou baixo. Não sei se ainda tenho alguma dignidade. Então vá para encontrá-la de novo. De madrugada. Clara programou o despertador para as 7 horas. Ela sabia que ninguém viria buscá-la, nem que alguém a esperaria. Mas isso já não importava mais. Ela só queria fazer algo pela última vez, por si mesma. Clara chegou à Fazenda das Flores às 9 horas da manhã. O espaço tinha quase 3 hectares, cobertos por pinheiros antigos e gramados perfeitamente aparados. Do portão principal, uma trilha de pedras levava até o saguão principal, onde uma música clássica ecoava por caixas de som escondidas entre as samambaias. Ela vestia o blazer preto antigo que tinha passado no dia anterior. O cabelo estava preso num coque baixo, sem maquiagem, sem perfume. Apenas uma bolsa pequena de couro marrom escuro, comprada na liquidação do fim do ano passado, pendurada no ombro. Ninguém a recepcionou. A funcionária da recepção olhou para ela de cima a baixo, depois pegou o rádio e falou baixo no fone, mas não a impediu de seguir. Clara entrou em silêncio, seus sapatos de salto baixo não faziam barulho no chão de pedra polida. Ela não entrou no saguão principal, onde os convidados estavam reunidos brindando com vinho. Em vez disso, virou por uma lateral da casa, onde havia um caminho levando à área de apoio dos funcionários e equipe técnica. Ali havia uma fileira de cadeiras de plástico próximas aos banheiros temporários, encostadas em uma parede creme desbotada pelo sol. Clara escolheu a cadeira mais afastada, no canto. À sua frente, um gramado amplo se estendia até o altar do casamento, onde havia um arco coberto de orquídeas brancas. Alguns garçons jovens passaram, olharam para ela e cochicharam. Aquela moça é convidada? Não sei. Talvez seja funcionária da administração. Não tá de uniforme. Mas também não parece convidada de verdade. Clara abaixou a cabeça, segurando firme a alça da bolsa. Não reagiu. Já estava acostumada com olhares que questionavam sua presença. Depois de mais de 1h30 esperando, a música mudou do violino para o piano suave. A multidão começou a se dirigir ao gramado. As cadeiras foram organizadas em 4 fileiras longas, divididas em 2 blocos voltados para o altar. Clara não se moveu. Continuou sentada no fundo, completamente à parte. Ninguém olhou para trás, ninguém notou a figura solitária sentada sob a árvore, perto do banheiro. A cerimônia começou. O mestre de cerimônias pegou o microfone e anunciou: Hoje é um dia especial, quando 2 pessoas incríveis, David Moreira e Lúcia Cardoso, se unem oficialmente. Por favor, recebam o noivo. David apareceu em um elegante smoking preto, segurando um buquê branco, o rosto iluminado de alegria. Palmas ecoaram. Clara permaneceu imóvel. Um raio de sol refletiu em seus óculos escuros não usados por causa da claridade, mas para esconder os olhos avermelhados. David pegou o microfone, e sua voz soou por todo o espaço. Antes de receber a noiva, gostaria de compartilhar algumas palavras com todos. A família Moreira enfrentou muitas tempestades. Mas hoje, ao olhar para todos aqui, vejo algo claro: superamos um passado conturbado e estamos entrando em um novo capítulo. Ele pausou por alguns segundos. O peito de Clara se apertou. Hoje, nossa família está limpa, elegante sem mais as vergonhas do passado. Essas palavras cortaram como uma lâmina.
Ninguém entre os convidados reagiu, mas Clara sabia muito bem para quem o olhar de David havia passado. Para ela. Sem dizer seu nome. Sem encará-la diretamente. Apenas um relance rápido, mas afiado o suficiente para abrir uma ferida na alma. Lúcia surgiu logo depois, em um vestido de noiva marfim, com véu de quase 3 metros, o olhar altivo como de uma rainha. Sorria ao caminhar até o altar, de braços dados com o pai. Todos olhavam encantados, aplaudindo. Na última fileira, Clara parecia petrificada. Sussurros vinham do grupo de bastidores próximo dali. Ouvi dizer que a irmã do noivo não foi oficialmente convidada. Sério? Por quê? Falam que ela causou problemas no passado. Dizem até que foi expulsa da faculdade. Clara fechou os olhos, respirando fundo. Abriu a bolsa, tirou uma garrafinha de água, bebeu um gole. As mãos ainda tremiam levemente. Um riso ecoou da frente sua mãe, Dona Carolina, conversava com a mãe de Lúcia. O rosto dela brilhava, sem nenhum traço da mulher que um dia dissera "e não envergonhe a família". Clara pensou na última vez que a mãe a abraçara talvez há mais de 6 anos, desde o dia em que decidiu não pedir mais dinheiro aos pais para continuar os estudos. Desde que alugou um quartinho, começou a trabalhar à noite, e viveu como uma sombra. A invisibilidade agora não era mais uma sensação, era um fato. Ela estava ali, naquele casamento do qual deveria fazer parte, mas em que ninguém reconhecia sua existência. A música tocou. O casal David e Lúcia trocou alianças. Um beijo leve. A plateia irrompeu em aplausos. Clara se levantou. Ninguém notou. Ela contornou os arbustos e seguiu pela parte de trás do palco, em direção ao estacionamento. Nenhuma bênção. Nenhum abraço. Nenhum sorriso. No caminho, parou diante de uma parede coberta por flores. Um cartaz escrito à mão dizia: apenas para convidados oficiais. Por favor, não tire fotos por conta própria. Ela olhou para a frase. Pensou, vi eu. O que sou? Um erro de ortografia no convite? Uma cadeira sobrando que ninguém quer assumir? Pegou o celular, abriu a câmera e filmou discretamente o ambiente à distância. Não era para postar. Não era para compartilhar. Era para guardar. Guardar o momento em que ela foi oficialmente apagada do próprio sangue. Ao chegar ao portão, um segurança se surpreendeu. Moça, a senhora é convidada do casamento? Ela assentiu e sorriu de leve. Não. Sou só uma sombra perdida na memória de alguém. O rapaz ficou sem entender, mas não disse mais nada. Clara saiu. O céu ainda era azul, o sol ainda brilhava. Mas para ela, aquele era um velório não de alguém, mas da última esperança de que o amor familiar pudesse redimir. Clara voltou ao espaço depois de lavar o rosto no banheiro nos fundos. A água fria não aliviou a queimação no peito, mas pelo menos ajudou a se recompor. Ela sabia que ainda não devia ir embora não por esperar ser notada, mas porque precisava testemunhar até o fim tudo o que pensavam dela. A festa agora era um coquetel no jardim. Mesas altas espalhadas pelo gramado, taças de champanhe cintilavam, canapés servidos por garçons uniformizados em branco e preto. Clara ficou num canto afastado, atrás de um arbusto de hibisco, o suficiente para ver tudo sem ser vista. Um grupo de jovens estava ali perto, 3 rapazes e 2 moças, todos vestidos com grifes, cabelos perfeitamente arrumados, vozes com aquele tom arrogante típico de quem estudou muito mas pouco aprendeu sobre empatia. Ela ouviu tudo com clareza. Ei, vocês sabem quem é aquela mulher de cabelo castanho perto do banheiro? Não sei. Parece funcionária da limpeza ou algo assim. Não, é a Clara Moreira. Clara. Irmã do David. Dizem que foi expulsa da faculdade por falta de grana. Os pais não bancaram, e ela também não era lá essas coisas. Putz. Irmã do noivo e tão pobre assim? Nem parece alguém instruída. Tá vestida como se fosse para um enterro. O grupo caiu na risada. Clara permaneceu imóvel.
Apertou com força a alça da bolsa, as unhas cravando o couro velho como se fossem rasgar. Mas seu rosto não mudou. Apenas o olhar se endureceu gélido, translúcido como vidro. Uma voz feminina surgiu não do grupo de jovens, mas de uma mulher de meia-idade vestindo um vestido azul marinho, acompanhada de 2 senhores. Minha nora contou que essa moça uma vez mandou e-mail pedindo para ser assistente voluntária na empresa que ela dirige. Foi recusada sem experiência e não se encaixava na imagem da marca. Aquela empresa de design de interiores, né? Perguntou um dos homens. Isso, a Cardoso Design. Só de ouvir já cansa. É aquele tipo de um pobre que se acha importante um ponto. Mas estranho, né? A família Moreira nem é tão pobre assim. Como saiu uma dessas? Deve ser do lado da mãe. Riram, serviram mais vinho. Cada palavra era como ácido pingando na pele de Clara. Ninguém a via. Ninguém sabia que ela ouvirá tudo. Mas ela sabia quem eles eram. E não esqueceria. Um garçom jovem, Mateus, passou perto dela, parou por um instante. Parecia ter notado que ela não era funcionária, nem convidada. Moça, precisa de ajuda com alguma coisa? Clara balançou a cabeça, sorrindo. Não precisa. Só quero apreciar a paisagem. Mateus a olhou por mais um instante, depois assentiu e seguiu adiante. 1 minuto depois, Clara saiu de onde estava escondida. Caminhou rente às árvores, se aproximando da multidão, mas ainda mantendo uma certa distância. Na mesa perto do palco, um grupo de convidados importantes conversava, entre eles o Sr. Eduardo Muniz, diretor de parcerias de uma grande empresa de energia, e Dona Isabel Cardoso, mãe de Lúcia. Clara parou atrás da folhagem, imóvel. Ouvi dizer que a Enertec está prestes a apresentar um projeto de transição energética completa para o Grupo Cardoso Energia, é isso? Perguntou Eduardo. Sim, exatamente. A Lúcia escolheu essa empresa porque eles responderam muito rápido, e a pessoa responsável pelo projeto parece entender bastante de tecnologia, respondeu Isabel, em tom calculista. Qual é o nome dela mesmo? Não lembro ao certo, só sei que é uma engenheira jovem, com um nome bem americano. Clara alguma coisa. Mas com certeza não tem nada a ver com os Moreira, disse ela, sorrindo. Clara estreitou os olhos. Uma sensação estranha subiu ao peito, amarga, dolorosa e irônica. Eles não sabiam. Estavam falando dela. A pessoa desprezada, ridicularizada, riscada da lista era justamente quem eles estavam confiando para salvar o grupo empresarial. Não faziam ideia de que aquela que menosprezavam era quem detinha a chave da tecnologia da qual dependiam. Ela se sentou em um banco de madeira ao lado do caminho de pedras, com a cabeça baixa. Seus olhos estavam vermelhos, não de tristeza, mas de revolta. Um casal de idosos passou por ali. A senhora, ao vê-la, sorriu de leve. Você é da família? Clara levantou o rosto e respondeu suavemente. Já fui. O homem assentiu. Não fique triste. As pessoas esquecidas geralmente são as que mais lembram. Eles seguiram adiante, deixando Clara com seus próprios pensamentos. Ela suspirou. O vento balançou sua roupa, trazendo consigo o perfume caro que vinha da área da recepção. As pessoas brindavam, se parabenizavam, chamando-se por nomes doces onde o Clara só existia nas fofocas sussurradas. Ela se lembrou da primeira vez que montou uma placa de Arduino, aos 20 anos. Passou a noite em claro, queimou 2 CIs por errar a resistência, mas não desistiu. Foi a primeira vez que pensou, talvez eu não seja bonita, nem rica, mas vou fazer com que me ouçam pela minha inteligência. Ficou ali por mais 10 minutos. Ninguém a procurou, ninguém a chamou, ninguém se lembrou. E isso ela lembraria para sempre. Clara se levantou. A luz do sol atravessava levemente as folhas e tocava a lapela do seu blazer preto. Ela ajeitou a gola e caminhou em direção ao portão. Faltava apenas o último ato. O casamento terminou por volta das 5 da tarde. Os convidados começaram a deixar a Fazenda das Flores.
Alguns riam e tiravam fotos, outros acenavam chamando táxis, outros ainda disputavam um último momento para felicitar os noivos. Clara permanecia ali, sozinha no caminho de pedras, segurando a bolsa, os olhos seguindo a multidão. O vento começava a esfriar. Nuvens se juntavam no céu a oeste. Algumas folhas vermelhas caíam no gramado, rolando devagar como se o tempo zombasse dela. Ela sabia que devia ir embora. Tudo estava claro. Ninguém a chamava. Ninguém precisava dela. Mas algo a fazia permanecer. Então ela viu Dona Carolina. Sua mãe caminhava do salão principal até o portão. Vestia um casaco bege, o cabelo preso em um coque alto, e andava com a postura de uma senhora poderosa. Ao lado dela estavam alguns convidados idosos, incluindo o Sr. Benício, antigo amigo do pai de Clara, e Dona Teresa Muniz, uma figura conhecida da alta sociedade paulistana. O grupo conversava animadamente. Dona Carolina gargalhou. Ainda bem que tudo correu bem. Com preparação adequada, não há com o que se preocupar. Seus olhos percorreram os arredores, parando por alguns segundos talvez sem querer, talvez de propósito no local onde Clara estava. Mas seu rosto não demonstrou nenhuma reação. Clara saiu de trás das árvores e chamou baixinho. Mãe. Dona Carolina hesitou por um instante. Os demais também pararam. O ambiente ficou tenso, como um fio esticado entre dois polos distantes. Clara se aproximou, parando a uns 3 passos de distância. De perto, sua mãe ainda exalava uma beleza fria, moldada por recepções diplomáticas e cursos de etiqueta. Clara falou, com voz baixa. A senhora tem alguns minutos? Dona Carolina não se virou totalmente. Apenas respondeu, olhando à frente. Você já viu, não é? Esse é um mundo que não é seu. Clara engoliu seco. Não por surpresa. Mas por costume. Só porque eu não sou rica. Não sou famosa. Ou não ajo do jeito que a senhora gostaria? Porque você não sabe como não deixar os outros desconfortáveis. Clara sorriu com amargura. Eu fiquei calada. Fiquei longe. Não interrompi. Mesmo assim, incomodei? Você é a nota errada numa pintura perfeita. Mesmo em silêncio, as pessoas percebem. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou, como se já esperasse a resposta. A senhora já sentiu orgulho de mim alguma vez? O ambiente ficou mudo. Apenas os saltos de alguém ecoavam sobre o chão de pedra ao fundo. Dona Carolina demorou um pouco, ajeitou a gola e disse. Sinto orgulho da filha que sabe o seu lugar. Uma pausa gelada. Mas, infelizmente, você não sabe. Clara fechou os olhos. Aquilo não era a primeira punhalada. Mas era a última. E a mais certeira. E a mais cruel. Todos os anos de esforço, as noites em claro, as lágrimas engolidas em silêncio e esmagadas por uma única frase. Dona Carolina se virou e foi embora. Sem olhar para trás. Sem dizer mais nada. Clara permaneceu ali, como uma estátua. Ao seu redor, o som do vento nas árvores, as rodinhas de malas sendo puxadas por um casal que saía, alguém chamando um táxi. E dentro dela, só restava o eco de uma frase e sinto orgulho da filha que sabe o seu lugar. Mas, infelizmente, você não sabe. Ela se sentou no banco mais próximo e respirou fundo. Seus olhos vagavam no vazio deixado pelas cadeiras desocupadas após o fim da festa. Uma voz baixa surgiu. Era Mateus, o funcionário que a ajudara antes. Ele carregava um casaco. A senhora esqueceu isso perto do estacionamento. Clara pegou o casaco e assentiu. Obrigada, Mateus. Ele arregalou os olhos, surpreso. A senhora sabe meu nome? Sempre me lembro dos nomes de quem me tratou como um ser humano. Mateus sorriu e disse. Vi que a senhora ficou sozinha o tempo todo. Não sei o que aconteceu, mas desejo um dia de paz para você. Clara respondeu com suavidade. Eu vou ter paz. Não hoje.
Mas em breve. Ele se afastou. Clara vestiu o casaco. Seus olhos se fixaram em uma plaquinha fincada na grama próxima. Obrigado por fazer parte do nosso dia especial. Ela soltou uma risada breve, amarga. Parte do dia especial? Ela foi que parte? A parte apagada? Cortada? Ignorada? Levantou-se. Seus sapatos pretos antigos estavam sujos de lama, mas ela não ligou. Caminhou até o portão, passando pelos últimos convidados que esperavam o carro. Ninguém se despediu. Ninguém a viu sair. Antes de entrar no táxi, ela olhou para trás uma última vez. De longe, viu David sorrindo com os amigos. Sua mãe conversando com as senhoras. Lúcia tirando selfies com os convidados. Ninguém olhou para ela. Mas ela tinha visto o suficiente. Entrou no carro. A porta se fechou. O motorista perguntou: "Para onde, moça?" Clara respondeu: "Qualquer lugar. Menos aqui." O carro partiu. Pelo retrovisor, Clara viu seu próprio reflexo pálido, solitário, mas inteiro. Pela primeira vez, ela compreendeu: o abandono não a destruiu. Foi o início da sua liberdade. Ela encostou a cabeça no vidro e disse baixinho para si mesma: "Acabou." Naquela mesma noite, no salão principal da Fazenda das Flores, os convidados se reuniam novamente para o jantar de gala, a parte mais formal do casamento. O ambiente cintilava com luzes douradas dos lustres de cristal. Uma música jazz suave saía da banda ao fundo. Bandejas com taças de vinho circulavam. Risos leves ecoavam entre os brindes e cumprimentos. A noiva, Lúcia, agora trajando um elegante vestido prateado, segurava uma taça de espumante e subia ao palco com David sob aplausos. Clara estava no canto do salão, perto de uma coluna de pedra branca. Já havia lavado o rosto, solto o cabelo e vestido novamente o casaco preto. Não planejava ficar, mas algo em seu peito, talvez orgulho, talvez fé, a manteve ali. Lúcia ergueu a mão, pedindo silêncio, e sorriu ao se virar para o marido. "David, sabe o que me fez te amar mais que tudo?" Ele a olhou, segurando sua mão. "Porque eu sempre estive ao seu lado quando você precisou." Lúcia balançou a cabeça. "Não. O que me fez te amar foi que você teve coragem de confiar que eu faria a coisa certa quando fosse preciso." Ela se voltou para os convidados. Seu olhar pousou em alguns dos anciãos da família. "E eu preciso fazer a coisa certa. Agora." Todo o salão ficou em silêncio. Lúcia caminhou até o centro do palco, levantou o microfone, os olhos fixos no salão. "Eu sei que hoje é um dia de felicidade para nós. Mas também há alguém sentado em silêncio, não foi convidada, não foi mencionada. Ainda assim, se não fosse por essa pessoa, eu e toda a minha família talvez nem estivéssemos aqui." Um burburinho percorreu o salão. David olhou para Lúcia, a testa franzida. Lúcia continuou: "Um mês atrás, o grupo Cardoso da minha família esteve à beira da falência por causa de uma crise energética. Ninguém conseguiu nos salvar, exceto uma empresa chamada Enertec." Alguns rostos começaram a se virar uns para os outros. A voz de Lúcia soou firme. "A pessoa que aprovou a tecnologia para nós, que transformou toda a operação do grupo, é uma mulher. Uma engenheira sem sobrenome famoso, sem diploma estrangeiro. Mas com inteligência e determinação maiores do que qualquer um que eu já conheci." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o fundo do salão. "Essa pessoa está aqui. E é Clara Moreira." O ar pareceu desaparecer por um segundo. Todos os olhares se voltaram para trás. Clara ficou imóvel. Algumas pessoas a reconheceram e começaram a cochichar. "É a Clara? Irmã do David? Clara. Ela é a CEO da Enertec?" Lúcia desceu do palco e foi diretamente até Clara. David estava paralisado, o rosto pálido. Dona Carolina apertava com força o braço da cadeira, o olhar perdido.
Lúcia parou diante de Clara, a voz trêmula, mas clara. Me desculpe por hoje e por ter deixado você no lugar mais escuro da festa. Clara olhou para Lúcia e respondeu baixinho. Eu não esperava um pedido de desculpas. Mas você merece algo mais que isso. Lúcia abaixou a cabeça. No meio do salão luxuoso, a noiva curvou-se diante da mulher que fora considerada um erro na celebração. Você não é só uma convidada. Você salvou minha família. E eu dou os parabéns ao David e por ter uma irmã que ele talvez nunca alcance. Os aplausos começaram. 1, 2 e logo todo o salão batia palmas. Clara ainda não disse nada. Mas seus olhos brilhavam. Lúcia subiu ao palco novamente. Convido a CEO da Enertec, Clara Moreira, a vir até aqui comigo. Clara hesitou, depois subiu. Os olhares que pela manhã haviam sido de desprezo agora se transformavam em surpresa, respeito, vergonha. Um homem de terno azul, Eduardo Muniz, murmurou. É ela? A garota que ouviu o nome na reunião com o grupo Cardoso? Dona Isabel, mãe da Lúcia, levou a mão à boca, sorrindo sem graça. David estava em silêncio, os olhos confusos. Clara pegou o microfone. Sua voz era baixa, firme, como corrente elétrica em circuito fechado. Eu não vim aqui para ser aplaudida. Eu vim para ver até onde vai o desprezo humano. O salão silenciou completamente. Eu sou Clara. Fui a irmã riscada da lista de convidados. Aquela que não era adequada para aparecer nas fotos do casamento. A sombra sentada perto do banheiro. E também sou quem acabou de assinar um contrato de fornecimento de energia limpa de 10 anos com o Grupo Cardoso Energia. Ela fez uma pausa, voltando-se para David. Você disse uma vez, e a família hoje está limpa, elegante, sem nada de que se envergonhar. Você estava certo. Porque a verdadeira vergonha é como tratamos nosso próprio sangue. Lúcia estava imóvel, os lábios cerrados. Algumas convidadas choravam. Clara fez uma leve reverência. Agradeço à noiva por sua coragem rara em um dia que parecia perfeito. E sairei agora, e não porque não pertenço a este lugar, mas porque não preciso mais provar isso a ninguém. Ela devolveu o microfone a Lúcia e desceu do palco. Uma salva de palmas explodiu como um trovão. Não porque ela era uma convidada de honra. Mas porque ela se levantou num mundo que sempre tentou obrigá-la a se curvar. Dona Carolina sussurrou para David. Como pode ser ela? Como, e ela? David permanecia atônito, apertando a taça de vinho como se quisesse quebrá-la. Clara atravessou a multidão aplaudindo. As pessoas começaram a chamá-la, aquelas que antes passavam por ela como uma sombra. Clara. Podemos tirar uma foto com você? Com licença, e foi você quem liderou a solução da Enertec? Eu sou parceiro antigo do Grupo Cardoso, que honra. Clara apenas sorriu de leve, sem parar. Ao chegar à porta, Lúcia a chamou. Clara. Espero que hoje não seja tarde demais para dizer, eu te admiro. Clara virou-se e respondeu com um aceno e um olhar sem mais dor. Ela sabia, e daquele momento em diante, seu nome não era mais algo para esconder, mas algo que todos seriam obrigados a lembrar. Depois de sair do palco, Clara caminhou pelo longo corredor até o portão principal da Fazenda das Flores. Seus passos eram leves e firmes. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia frio sob as luzes douradas do salão. Não se sentia pequena diante do luxo e das risadas. Uma mulher se aproximou, era Dona Isabel Cardoso, mãe de Lúcia. Seu rosto estava tenso, os lábios apertados, mas o olhar já não era mais arrogante. Senhora Clara, eu gostaria de agradecer pelo que fez pela minha família. Clara parou, acenou com a cabeça com educação. Eu não fiz isso pela sua família. Fiz por responsabilidade com a Enertec. Seja qual for o motivo, e ainda devemos um pedido de desculpas. Pelo desprezo. E pelo silêncio. Clara respondeu com leveza, sem rancor nem perdão. A senhora não foi a única a ficar em silêncio.
Mas pelo menos foi a primeira a admitir. Dona Isabel assentiu e recuou. Clara seguiu seu caminho. Quando chegou ao saguão principal, seus pais, Raimundo e Carolina, surgiram do corredor oposto. Pareciam estar esperando por ela. Dona Carolina olhou para a filha. O olhar já não era gelado como antes. Mas também não era suave. Era o olhar de quem percebeu que passou a vida inteira olhando na direção errada. Clara. Clara parou. O vento do jardim entrou pela porta aberta, balançando levemente seu casaco. Eu não preciso ouvir um pedido de desculpas, ela disse. Seu pai Raimundo falou, com voz rouca. E não imaginava que as coisas chegariam a esse ponto. Quando você chamou sua mãe de mãe diante de todos, e eu senti vergonha. Clara olhou para o pai. O homem que havia sido a figura forte da sua infância agora estava com os ombros caídos e o olhar perdido. Vergonha não por você ter se levantado, mas por eu não ter ficado ao seu lado quando você mais precisava, ele murmurou. Dona Carolina ficou em silêncio por um tempo, depois disse. Você já perdoou todos eles. Mas e quanto a mim? Clara a encarou. Eu perdoo. Não porque você merece. Mas porque não quero que meu coração carregue mais nada podre. Dona Carolina vacilou. Os lábios se comprimiram. Mas, pela primeira vez, os olhos se encheram de lágrimas. Clara fez uma leve reverência. A partir de hoje, eu não estou mais numa posição onde se pode me desprezar. Quem quiser dizer algo, que erga a cabeça. E então ela virou-se. Atrás dela, a voz de Dona Carolina escapou, não alto o suficiente para chamar, mas real o bastante para ficar. Clara. Clara não parou. Ela passou por eles não para se afastar, mas para superar. Lá fora, um grupo de convidados esperava por carros. Entre eles, Eduardo Muniz, o mesmo que ontem a tratou como a amiga do amigo. Ele se aproximou e apertou sua mão. Sou Eduardo, diretor da Eletrobras. Hoje, abri meus olhos. Por causa da Enertec? Pela pessoa por trás dela. Se você aceitar, gostaria de convidá-la como palestrante principal no Congresso Nacional de Energia no próximo mês. Clara assentiu. Vou considerar. Obrigada. Uma jovem apareceu correndo, era Helena, sua prima. Seus olhos brilhavam. Clara. Eu disse que você não era lixo como disseram. Você é luz de verdade. Clara a abraçou com força. Obrigada, Helena. Foi por sua causa que me lembrei que não estou completamente sozinha. Helena colocou uma foto em sua mão, um registro tirado pelo celular. Clara no palco, Lúcia inclinando-se diante dela. Tirei essa para mostrar aos meus filhos, no futuro, que Clara é a pessoa de quem mais me orgulho. Clara sorriu. Guardou a foto na bolsa. Um homem de cabelos grisalhos se aproximou. Era o Sr. Benício, amigo do pai dela, que havia zombado dela à mesa. Clara, me desculpe. Falei coisas que não devia. Clara respondeu com serenidade. Não espero que as pessoas lembrem quem eu sou. Só quero que se lembrem de como me trataram. Ele assentiu e recuou, o olhar hesitante. Uma buzina soou. Um táxi branco parou diante do portão. Lúcia apareceu correndo, ainda com o vestido de festa. Vai embora agora? Sim. Acho que o momento mais bonito da sua cerimônia foi quando você saiu em defesa da justiça. Lúcia abaixou a cabeça. Se eu pudesse voltar atrás, não deixaria você sentar perto do banheiro. Clara riu de leve. Tudo bem. Foi graças àquele banheiro que percebi o quanto eu já tinha superado o lugar onde me prenderam. Lúcia segurou sua mão. Você me inspira. Não porque é brilhante, mas porque quando o mundo te virou as costas, você continuou andando. Clara olhou fundo nos olhos de Lúcia. E você foi a primeira a abrir uma porta que estava trancada. E isso exige coragem. Lúcia assentiu. As duas se abraçaram forte. Clara entrou no carro. O motorista perguntou. Para onde vamos?
Ela respondeu. Me leve até a sede da Enertec. No carro, Clara abriu o celular. Uma mensagem de Alexandre apareceu. Você conseguiu. O pessoal do escritório viu tudo na live. Querem fazer uma festa. Clara respondeu. Diga a eles para deixar para amanhã. Amanhã a gente volta a trabalhar. Ela olhou para o retrovisor. Pela primeira vez, o reflexo que via não era uma sombra silenciosa. Era uma mulher que saía do inferno de cabeça erguida. Apesar de ter sido rejeitada por sua própria família, excluída de todo valor e honra, Clara Moreira manteve sua dignidade, trabalhou incansavelmente e não permitiu que a dor a destruísse. A história mostra que o reconhecimento não precisa ser mendigado, ele nasce quando vivemos com competência e caráter. Quem despreza os outros, mais cedo ou mais tarde, será obrigado a encarar a verdade de que orgulho falso nunca supera a verdadeira coragem e bondade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.